Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 12 de dezembro de 2022, segunda-feira, mais uma semana fria está começando. A mínima de hoje ficou em 4 graus e a máxima foi de 11 graus. Lá fora agora está com 7 graus, agora são 16 horas e 38 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 40 minutos, e o crepúsculo foi às 16 horas e 26 minutos. O dia durou 9 horas e 46 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 349. Olá! Como estão vocês? Eu sou Japinha, sejam bem-vindos no meu canal. Sou japonês nascido no Japão, fui para o Brasil bem pequeno, cresci e fui educado em São Paulo, mas pela força do destino acabei retornando para o Japão. Eu moro no Japão há mais de 30 anos, tenho uma casa própria e moro com a minha esposa brasileira, a senhora Japinha e 2 filhos. Abri este canal em maio de 2021. Quando a inspiração permite, eu narro sobre a minha rotina aqui no Japão, ou conto alguma curiosidade deste país. No início comecei filmando paisagens de arrozais e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. Mais uma matéria sobre a nossa saúde. Na semana passada recebi uma má notícia. A minha prima que mora em Fukushima, está em coma, ela sofreu um derrame cerebral, está com 54 anos apenas. Eu acredito que ela provavelmente tinha pressão alta. Ouvi falar uma vez que, a mulher quando entra em menopausa, a pressão sanguínea começa a subir, diferente dos homens que quando chegamos aos 40, o médico começa a pegar no nosso pé. E resolvi falar do assunto, esperando que seja de utilidade para quem acompanha o meu canal. No seu exame médico de rotina, o médico lhe informa que a sua pressão está alta. Mas por que a nossa pressão sobe? Um especialista vai tirar as dúvidas. Qual é a causa da pressão alta? Normalmente a pressão alta pode ser apontada quando a pressão arterial é medida durante um exame de saúde. Dizem que a pressão alta aumenta o risco de derrame, mas o que causa a pressão alta? Perguntamos ao Dr. Daiki Ando. Ele é o diretor do Hospital Ando, de Clínica Geral. Cuidado com o consumo excessivo de sal. Em primeiro lugar, informe-nos sobre os critérios para diagnosticar a pressão alta. Por exemplo, que nível de pressão arterial é necessário para ser diagnosticado como hipertenso? A hipertensão arterial é definida por critérios de diagnóstico claros com base em valores medidos baseados nas diretrizes de tratamento para hipertensos, redigidos em 2019. Quando medida em um consultório médico, a pressão arterial máxima, ou a pressão arterial sistólica, é acima de 140 mm de mercúrio. Além disso, a pressão arterial mais baixa, ou a pressão arterial diastólica, é acima de 90 mm de mercúrio. Quando medida em casa, a pressão arterial superior a 135 mm de mercúrio, ou superior e a pressão arterial inferior for acima de 85 mm de mercúrio. Se houver uma diferença entre a pressão arterial doméstica e a pressão arterial da clínica, é dada prioridade ao diagnóstico pela pressão arterial doméstica. Esta é a regra mais recente publicada pelo Ministério da Saúde japonesa. No entanto, a hipertensão não é diagnosticada imediatamente quando essas medidas são expostas. A pressão arterial está variando constantemente, e geralmente começa a subir gradualmente antes de acordar pela manhã, fica alta durante o dia, quando o corpo está ativo, e baixa à noite durante o sono. Essa mudança na pressão arterial é chamada de ciclo circadiano da pressão arterial, e é controlada principalmente pelo sistema nervoso autônomo. Além disso, se o estresse for alto, a pressão arterial aumentará, e tende a ser mais alta no inverno do que no verão. Portanto, a pressão arterial a ser avaliada deve ser medida em condições quão constantes quanto possível. Quais os fatores para a hipertensão?
A pressão arterial é a força que o sangue enviado do coração empurra contra as paredes dos vasos sanguíneos. É responsável por transportar o sangue por todo o corpo, e por aplicar pressão nos vasos sanguíneos com a força do bombeamento do coração. O sangue é enviado em todo o corpo de maneira uniforme, a fim de carregar nutrientes, e principalmente o oxigênio. Os fatores que alteram a pressão arterial incluem o volume de sangue bombeado pelo coração, em uma contração ou débito cardíaco, a flexibilidade dos vasos sanguíneos e a resistência dos vasos sanguíneos periféricos. Quando o sangue flui para eles, chamamos de resistência vascular periférica, a quantidade de sangue que circulam no corpo, e a viscosidade do sangue. Dentre eles, o débito cardíaco e a resistência vascular periférica têm grande influência na determinação da pressão arterial. Os fatores que aumentam o débito cardíaco incluem um aumento no volume de sangue circulante devido à ingestão excessiva de sal, e um aumento na força contrátil e na frequência cardíaca devido a danos ao próprio coração. Além disso, os fatores que aumentam a resistência vascular periférica são inchaço das paredes dos vasos sanguíneos devido à ingestão excessiva de sal, e arteriosclerose, devido a doenças relacionadas ao estilo de vida, que podem causar a hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, tabagismo, estreitamento dos vasos sanguíneos e assim por diante. As funções dos rins e nervos também estão envolvidas na regulação da pressão arterial. Quando a função dos rins se deteriora, o excesso de água e sal não podem ser eliminados, o volume de sangue circulante aumenta. E a pressão sanguínea aumentará. Além disso, se a pressão arterial aumentar, a carga sobre os rins aumentarão, tornando-os cada vez mais frágeis, e a pressão arterial aumenta ainda mais, levando a um ciclo vicioso. Distúrbios no sistema nervoso autônomo também afetam a pressão arterial. Em particular, quando uma carga excessiva, como falta de sono, ou estresse mental, é adicionada, o cérebro capta o estresse e as funções do nervo simpático, que é um dos nervos autônomos, torna-se ativa para responder a esse estresse. Esse nervo simpático aumenta a frequência cardíaca, e contrai os vasos sanguíneos periféricos, o que aumenta a pressão sanguínea. De qualquer forma, a maior causa de pressão alta é o consumo excessivo de sal. Quais os sintomas de uma pessoa hipertensa? Mesmo que você tenha pressão alta, não há sintomas específicos. É verdade que a pressão alta pode causar sintomas como dores de cabeça, ombros rígidos e palpitações cardíacas, mas são sintomas que ocorrem quando a pressão arterial está normal. Também pode ocorrer em qualquer pessoa sadia, e mesmo pessoas com pressão arterial surpreendentemente alta, podem ser assintomáticas, por isso é difícil suspeitar de hipertensão com base apenas nos sintomas, e isso que leva à hipertensão não tratada. A hipertensão arterial também é conhecida como o assassino silencioso, porque pode desenvolver uma doença terrível em muitas partes do corpo sem que ninguém perceba. Se não for tratada, a pressão alta pode levar a várias doenças, portanto, se você for avisado durante um exame médico, procure consultar um clínico geral ou um cardiologista. Que tipo de tratamento é necessário quando a hipertensão for diagnosticada durante um exame de saúde? Além disso, a que devemos prestar atenção em nossas vidas diárias? Nas diretrizes de tratamento para hipertensos, o tratamento é necessário não apenas para aqueles que foram diagnosticados com hipertensão, mas também para aqueles que não foram diagnosticados com hipertensão. Ressalta-se que é necessário, mas não significa que você deva tomar o medicamento imediatamente, exceto para quem tem histórico de derrame cerebral, fibrilação atrial, diabetes, proteinúria ou outras doenças de alto risco. A mudança nos hábitos diários, como na alimentação, de início, se a hipertensão persistir, será receitado medicamentos. São 6 pontos de alteração de hábitos. Primeiro, restrição de sal. Menos de 6 gramas por dia, a média japonesa é de 11 gramas por dia para homens, 9,3 gramas por dia para mulheres. Segundo, dietas de verduras e frutas, laticínios com baixo teor de gordura, restrição da ingestão de ácidos graxos saturados, e colesterol. Terceiro, manter um peso adequado. O índice de massa corporal deverá ser inferior a 25. Quarto, terapia com exercícios,
Exercícios aeróbicos levemente vigorosos, como caminhada rápida, por 30 minutos todos os dias, ou 3 horas ou mais por semana. Quinto, a abstinência de álcool, 20 a 30 ml ou menos de álcool por dia para homens, seria cerca de uma garrafa média de cerveja, 10 a 20 ml ou menos por dia para mulheres. Sexto, proibido fumar. Após estas tentativas não surtirem efeito, partimos para o tratamento por medicamentos. Mas se o paciente não tiver consciência da própria doença, fica muito difícil conseguirmos sucesso. O maior problema da hipertensão é de ser sem sintomas aparentes, ela atua no nosso corpo como uma bomba relógio, e quando chega a hora ela explode sem aviso.